Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre campo, dando ênfase ao campo gravitacional e ao campo elétrico. Vamos começar por meio desse exemplo. Temos aqui um planeta e um satélite. E o satélite ele está em órbita em torno desse planeta. A gente sabe que essa dinâmica ela é mantida por meio de forças gravitacionais. Então, aqui esse satélite há uma força gravitacional de atração ao planeta. Agora vamos conversar um pouco sobre essa força gravitacional. Essa força, vamos ver aqui no satélite. Como que esse satélite ele recebe essa informação do planeta? Do tipo, qual é a massa do planeta? Qual é a distância entre o satélite e o planeta? Como é que essa informação ela chega ao satélite para que possa surgir essa força gravitacional? Uma maneira de descrever isso é por meio da ideia de campo. Como aqui está envolvendo massas, então é o campo gravitacional. Bom, a ideia é o seguinte: o satélite não está interagindo diretamente com o planeta. Não, há um intermediário. É uma ideia sutil. É o seguinte: o planeta, ele vai criar um campo no espaço em torno desse planeta. Então, simplesmente pelo fato de existir massa, em torno da massa, ele existe aqui em torno do espaço um campo gravitacional, um campo que vai ser o campo desse planeta. E qualquer massa que entrar em contato com esse campo gravitacional vai surgir uma força gravitacional. Então, a ideia é essa. Em torno de qualquer massa, por exemplo, aqui nós estamos observando o exemplo do planeta. Ele vai criar um campo. A gente vai ver que esse campo ele vai diminuindo à medida que se distancia. Mas por enquanto vamos só colocar aqui, nesse espaço, uma configuração que é esse campo. E o que acontece quando, por exemplo, uma massa, aqui o satélite, ele entra em contato com esse campo? O satélite ele vai interagir com o campo, mas interage com o campo gravitacional na região onde ele está. Então, ou seja, nessa região há um campo gravitacional do planeta. Então vai surgir a força gravitacional. Quando o satélite estiver aqui, então aqui está o satélite. O satélite ele vai o quê? Ele vai interagir com o campo gravitacional que esse planeta criou nesse ponto. E assim por diante. Quando o satélite estiver aqui, então ele vai o quê? Ele vai interagir, esse satélite vai interagir com o campo gravitacional nesse ponto. E aí vai surgir uma força gravitacional. Ou seja, o satélite não está interagindo diretamente com o planeta. O planeta ele cria um campo gravitacional e o satélite interage com o campo em cada ponto. Então essa é a maneira da descrição usando campo, e no caso campo gravitacional. Por exemplo, aqui, no momento em que essa maçã cai, essa maçã ela não está sendo atraída pelo planeta. O planeta ele cria um campo gravitacional. E essa maçã está interagindo em cada ponto com o campo gravitacional, criado principalmente pelo planeta. Então aqui, nesse ponto, ele está interagindo com o campo gravitacional que existe nesse ponto. Quando ele estiver aqui, ele vai interagir com o campo gravitacional que está nesse ponto. Quando a maçã estiver mais embaixo, ele vai interagir com o campo gravitacional que está nesse ponto. E dessa interação surge uma força gravitacional. E a força gravitacional vai criar uma aceleração. Tudo bem? Bom, falamos desse campo criado quando existe massa, que é o campo gravitacional. Porém, uma situação semelhante acontece entre cargas. Por exemplo, aqui o elétron, ocorre aqui também há forças elétricas que ocorrem à distância.
Então a ideia de campo, ela continua a ser válida aqui. Então, onde houver carga elétrica, em torno da carga elétrica vai existir um campo. Porém, não é um campo gravitacional, porque campo gravitacional é quando existe massa. Quando existe carga, cria-se em torno um campo elétrico. Então aqui a carga positiva vai criar em torno um campo elétrico. E onde existir uma carga, por exemplo, aqui esse elétron ele vai interagir diretamente com o próton? Não. Na ideia de campo ele vai interagir com o quê? Com o campo elétrico que existe nessa região, nesse ponto onde está o elétron. E então vai surgir uma força elétrica. Quando o elétron estiver nesse ponto, ele vai interagir com o campo elétrico nesse ponto e vai surgir uma força elétrica. E assim por diante. Esse elétron, nesse ponto, vai interagir com o campo e surge uma força elétrica. Eu estou citando esses exemplos para o elétron, mas a mesma coisa acontece com o próton. O próton ele está nesse ponto interagindo com o campo elétrico que existe nesse ponto. Então, o elétron ele também cria o seu campo e o próton ele também interage com esse campo elétrico que existe no ponto onde ele está. Aqui, nesse caso, temos então um corpo carregado positivamente. Em cada região do espaço, há um campo elétrico criado pela existência dessa carga. Então aqui, o fato de existir esse corpo carregado vai gerar aqui um campo elétrico, aqui vai ter um campo elétrico em cada um desses pontos. E, por exemplo, se aqui existir uma carga, no caso aqui uma carga positiva, ele vai interagir com o campo elétrico que existe aqui e vai surgir uma força. Se aqui for existir uma carga, ele vai interagir com o campo e vai surgir uma força. Então assim é que acontece. Uma carga elétrica, ela interage com o campo elétrico. A massa interage com o campo gravitacional. Agora uma última ideia é, o campo, cada um desses pontos existe um campo. O campo ele é uma grandeza vetorial, ou seja, ele tem uma intensidade, ele tem uma direção e um sentido. E nós falaremos sobre o vetor campo elétrico nos próximos vídeos. Até mais!